Você sabia que o Apocalipse, capítulo 13, fala de uma besta que ela tem três características iguais a que Daniel viu no capítulo 7. Olha bem, no Daniel capítulo 7, Daniel vê 4 animais. Ele vê, o primeiro que ele viu era como um leão, o segundo que ele viu era semelhante a um urso, e o terceiro que ele viu era semelhante a um leopardo. No Apocalipse capítulo de número 13, no capítulo de número 13, João viu uma besta que subiu do mar, que mar é povos, e essa tinha 7 cabeças e 10 chifres. Mas fala assim, ó, eu vi uma besta semelhante a um leopardo. Lá em Daniel capítulo 7, ele viu também um leopardo. E os seus pés é como de urso e a sua boca como de leão. A mesma coisa que Daniel viu, ele viu 4 animais, eu estou falando dos 3 primeiros. Daniel viu leopardo, urso e leão. E a besta do capítulo 13 tem as 3 características daqueles 3 primeiros reinos. Só que no Daniel capítulo 7 fala de um 4º reino mundial. Eu vou contar para você aqui em detalhes. Eu estudei para falar isso. Então, olha bem, a besta de Apocalipse 13 tem os 3 animais que Daniel viu. O reino, cada animal que Daniel viu no capítulo 7 representa um reino. Então, o primeiro reino seria o da Babilônia, simbolizando por um leão. A segunda visão que Daniel viu, o reino era da Pérsia, que simbolizava um urso. E a terceira visão que ele viu, do reino da Grécia, que simbolizava o leopardo com 4 cabeças. Ele, o último reino, representa a Roma, né? No seu imperial, na sua fase imperial e na sua fase anticristã, né? Aqui, no caso, o 4º animal é um animal muito espantoso, diferente dos outros 3 primeiros. Mas o que me chama a atenção, né, que o último animal que Daniel viu no capítulo 7, o 4º animal, vai dominar o mundo. Então, a besta, né, essa besta aí do capítulo 13 tem as mesmas características dos 3 primeiros animais que Daniel viu. Se você está acompanhando, quer dizer que o governo do anticristo, Apocalipse capítulo 13, fala que o anticristo vai ter um pouco de cada rei, ou melhor, ele vai ter um pouco de cada dos piores dominantes que o mundo já teve, né? Ele vai ter um pouco da arrogância, da maldade de Hitler, de Mussolini, lá do Iraque, né? Saddam Hussein, e por aí vai. Um pouco de maldade de todos os governantes que perseguiram Israel. Então, para a gente ter uma ideia como será terrível o governo do anticristo. Agora eu quero falar aqui, irmãos, sobre a segunda besta. A segunda besta do Apocalipse, quero falar rápido. A segunda besta do Apocalipse ela é semelhante a um cordeiro. Olha bem se não está acontecendo exatamente nos nossos dias. Eu vou falar de maneira que você possa entender. A segunda besta é semelhante a um cordeiro, né? Mas esse cordeiro fala como dragão. Está ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 11 a seguir. O que essa segunda besta faz? Ela tem um controle financeiro mundial, né? E obriga todos a ter um sinal. Está lá no capítulo 3, versículo 16. Ninguém compra, ninguém vende, só quem tiver o sinal. E essa segunda besta, ela faz com a inteligência artificial, criada por ela também, ela faz fogo descer do céu através de um foguete. Foi o que aconteceu aí, né? De uma empresa SpaceX. Esse jato com a inteligência artificial desce lentamente a base de lançamento, cumprindo-se o Apocalipse. A segunda besta, você vai analisando aí que eu não posso falar abertamente quem é o homem que parece um cordeiro que está fazendo todas essas coisas. E essa segunda besta, né, ela tem o mesmo poder da primeira besta. Está ali, ó, bem claro, a Bíblia diz assim, ó, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Está dizendo que a segunda besta do Apocalipse
está interligado com a primeira besta, exercendo o mesmo poder. Não é muita coincidência que o homem que fez esse jato descer, fogo descer do céu, esse homem foi chamado para trabalhar com o atual presidente dos Estados Unidos e tem o mesmo poder sem ser votado nem nada, tem o mesmo poder. Aí, escuta aqui, diz assim: e ele faz uma imagem, uma estátua da primeira besta. Recentemente foi feita uma estátua de 13 metros do atual presidente dos Estados Unidos. Muita coincidência, né, irmão? É muita coincidência do que está acontecendo nos nossos dias. E diz assim, ó. E tem o poder da primeira besta. Tá ali, ó, tem o poder da primeira besta. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. E faz que os robôs... Outra coisa. A Bíblia diz assim, ó. E foi dado espírito e imagem da besta para que ela falasse. Então ele criou robôs com inteligência artificial, e esses robôs, onde é que eu me perdi aqui agora? Esses robôs com inteligência artificial, eles fazem e agem e pensam como se tivessem vida própria, porque Apocalipse diz, e foi dado fôlego de vida para que a imagem da besta falasse. Qual é a visão que João teve? João teve uma visão de uma imagem de escultura falando, porque se João visse os robôs de hoje falando, ele não ia conseguir descrever o Apocalipse. Então ele viu uma imagem de escultura falando, uma imagem da época. Mas aqui nós estamos entendendo pela profecia a imagem que fala, que faz muitas coisas do serviço de humano, é a inteligência artificial, criado pelo Elon Musk, né? Musk. Eu sei que é Musk. Falei Musk, né? Mas tudo bem. E ele, fez esse espírito da imagem falar. E outra coisa, essa inteligência artificial dentro dos robôs, através do reconhecimento facial, eles vão reconhecer quem tem o sinal e quem não tem. E faz com que todos os que não tiverem adorarem a imagem da besta serão mortos. Quer dizer, o robô vai identificar, a pessoa não tem um sistema, não tem o sinal da besta, ele vai matar. Está ali. Né? Mas qual é o correto? O correto é não ter a marca, porque quem tiver a marca vai ser condenado eternamente. E aqui diz que ele fará com que um controle global, né, um chip na testa e na mão, né, um controle, o sinal da internet, só compra com reconhecimento facial, com um chip na cabeça, ou quem tiver alguma coisa na mão. É bem claro, a Bíblia Sagrada está nos falando que haverá um controle global, né, partindo dessa segunda besta que não é o anticristo. A segunda besta não é o anticristo. O anticristo está na primeira besta, que tem essas características dos 3 animais que Daniel 7 viu. Agora eu quero falar, se você estiver aí ainda, eu quero falar sobre a tecnologia que o mundo obrigou-se, né, a se adaptar. Nós estamos vivendo globalização, né? Como é que eram os celulares antes? O TDMA, era a tecnologia do celular. Depois passou para GSM, depois passou para 3G, aí 4G. E o 5G que está chegando. Só que o 6G é onde já vai estar dominando o mundo da tecnologia de compra e venda e não tem mais para onde fugir. A tecnologia 6G é 1000 vezes mais rápido do que a 5G, para você ter uma ideia. Eu quero explicar aqui sobre o 666, que um 6 representa a besta, o outro 6 representa o falso profeta, o sistema religioso que ele compõe, e o outro 6 é o sistema de controle global. Então, amados, é isso. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Vou fazer outro vídeo explicando sobre os 4 animais que Daniel viu. Que Deus abençoe.